Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Hugo Moraes, sou zootecnista e aqui no meu canal eu falo sobre ranicultura, a criação comercial da rã touro aqui no Brasil, tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo de 2025, tá bom? Queria pedir desculpa pra vocês pela demora aí, né, de postar vídeos e tal e tudo, mas eu queria te dizer que nós estamos com um pouco de cara nova, né? Nós estamos com o nosso novo logo aqui do canal, né? E agora também eu quero anunciar que os meus vídeos vão ter esse formato, né? Eu tenho aqui agora uma TV, onde eu vou poder mostrar os conteúdos para vocês, né? Ao invés de colocar a foto aqui no vídeo durante a edição, né? A gente está sempre aprimorando aí para trazer um melhor conteúdo para vocês, né? E hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a reprodução da rã touro. Algumas características, alguns pontos. É um assunto muito extenso, não dá para falar tudo em um vídeo só, mas eu vou deixar aqui alguns detalhes importantes para vocês entenderem melhor sobre esse processo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá conhecer um pouco da reprodução da rã. Bom, eu já falei de reprodução aqui antes, em outros vídeos, né? Não em um assunto específico para reprodução, né? Mas alguns tópicos eu já dei ali sobre vários assuntos, né? Então, para falar de reprodução, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nela, na temperatura. Não tem jeito, a rã é dependente de temperatura. Tudo precisa de temperatura para a rã, tá bom? E com a reprodução não é diferente. Para um casal de rãs entrar em período reprodutivo, a gente precisa de uma temperatura média ali de 28, 29 até 30 graus. Né? Além disso, a rã também precisa de luz. Por quê? É a forma do animal perceber que o clima está favorável para reproduzir. Né? Ela tem fotorreceptores aqui na região dos olhos, onde ela percebe que o dia está mais comprido. Né? Esse período agora de primavera, verão, que 4 horas da manhã já está amanhecendo, o animal percebe isso e entende, opa, está na hora de entrar em reprodução. Aí desativa uma série de cadeias de hormônios fisiológicos aqui dentro do organismo que desencadeia a reprodução. Com isso, o casal ali procura o ambiente perfeito para acasalar, né? Outra característica muito importante é que o animal para de se alimentar, tá? Produtor, você tem que entender isso. O animal em acasalamento, você não dá ração, tá? Por quê? O animal já entende porque ele tem uma cloaca, que é o mesmo local que passa as fezes e também passa a desova. Esse ovo não tem casca, então se esse animal defeca em cima da desova, ele contamina. O próprio animal já sabe disso. Então não adianta dar ração para a rã quando elas estiverem acasalando, porque o animal não vai se alimentar. Depois que passar a desova e o acasalamento em si, né, o animal volta ali se recuperando, aí sim ele volta a se alimentar. Mas não precisa alimentar durante o acasalamento, tá bom? Com essas características favoráveis para o acasalamento, o casal procura o cortejo para poder fazer ali o acasalamento. Como que acontece esse cortejo? Primeiro, o macho coacha. É a primeira característica que indica que o animal está apto para reprodução, tá? O macho vocaliza muito, ele coacha, né? Com aquele coachar que parece um boi, né? Por isso o nome da rã touro, né? Então, esse coacho é para atrair a fêmea. Então o macho começa a coachar, atrair a fêmea. Quando ele entende que a fêmea está receptiva, ele entra na água, que é o local apropriado para esse animal acasalar, né? Continua coachando e gesticulando para atrair a fêmea. Quando a fêmea se sente atraída, ela entra na água, né? Quando ela entra na água, significa que ela aceitou o cortejo e o macho vai lá e dá um amplexo na fêmea, que nada mais é do que um abraço ali na região da barriga dela, que ele vai estimular ela a soltar os ovócitos. Bom, e aqui nós temos um casal durante o amplexo, né, fazendo ali o acasalamento e liberando os espermatozoides e os ovócitos na água, onde acontece a fecundação e forma-se a desova. Pessoal, esse local onde fica a água para os animais acasalarem precisa atender algumas necessidades do animal. Quais são essas necessidades? Primeiro, é uma água rasa. O animal precisa de ter uma água rasa ali, o casal, porque se essa água for funda, o animal afunda e atrapalha na desova. Vou mostrar já para vocês como que acontece isso, né? Essa piscina também precisa ser larga, gente. Por quê? A desova é muito grande, né? A gente tem ali 8 mil, 9 mil, 10 mil animais numa desova, né? Então esse bolo de desova não pode ficar junto, o animal sabe disso. Então o próprio macho espalha essa desova. Se você faz uma piscina pequenininha com uma lama d'água muito pequena, os animais não conseguem espalhar essa desova e aí você acaba perdendo parte dela.
Aqui está um exemplo de um casal acasalando em um local onde a água é profunda, tá bom? A fêmea, vocês reparam aqui, ó, não está conseguindo apoio para as partes anteriores, então o casal está afundando. No que eles afundam, eles fecham a narina, né, e ficam ali um tempo sem respirar. Quando esses animais não conseguirem ficar mais debaixo d'água sem respirar, eles vão ter que sair para respirar. No que eles saem, a fêmea levanta e espanta o macho. O macho não tem mais atração ali depois que essa fêmea sai da água para respirar. Então ali você perde parte da desova também, porque o processo não é concluído, tá bom? Porque o animal ele precisa pelo menos ficar com a cabeça fora da água para ele conseguir respirar. Pessoal, aqui é a mesma coisa, ó. O local é muito profundo, né? Provavelmente o produtor colocou ele não sabia disso, só foi descobrir depois. Aí ele fez essa adaptação aqui, ó. Colocou uma espécie de uma rampinha na piscina para colocar a lâmina de água bem pequena lá embaixo, no fundo dessa piscina, que ficou muito profunda, né? Além do que ela é muito pequena também. Essa área aqui que eu tô falando para vocês tem que ser larga, porque o macho ele vai espalhar a desova ali para que ela fique uniforme, né, sobre a lâmina da água, né? Isso aí tem uma série de motivos para o animal fazer isso aí, mas acontece que o animal faz isso, tá? Então tem que ser largo a piscina de acasalamento, tá bom? Esse produtor aqui sofreu com esses dois problemas, possivelmente por causa da falta de informação dele, né? E ele teve que fazer essa adaptação aqui para conseguir tirar as desovas. Pessoal, depois do acasalamento, né, quando os animais ali já saíram e tá a desova sobre a lâmina d'água, o que a gente faz? A gente coleta a desova. A maioria dos ranicultores não coletam as desovas, e isso é extremamente necessário. Por quê? É o único momento que você consegue fazer uma contagem ali, é muito animal, então dá para você ter uma noção de quantos animais tem. A maioria dos ranicultores, por preguiça, tá, não coletam as desovas e deixam eclodir ali na piscina de acasalamento, depois tem que catar girinho, né? Então, é muito importante isso, né? Fala assim, não consigo, que coisa. É só ter um pouquinho de paciência, delicadeza. Tem vídeos aqui no YouTube que ensinam como fazer essa coleta, então dá para fazer, tá bom? Depois que você coleta essa desova, o que você faz? Você faz uma contagem, é uma estimativa, que você usa uma regra de 3, ou por peso ou por volume, né? Aqui tem um exemplo. Vamos supor que 1 grama de desova corresponde a 5 ovos, né? Então, pela regra de 3, 1 kg de desova, você tem aí 5.000 animais, né? Então é muito fácil, dá para fazer por volume também, caso você não tenha balança, você pode fazer por volume, né? Um volume conhecido de desovas com a quantidade de ovo vezes o volume total, né? Então dá para você ter uma estimativa de quantos animais você tem ali naquela desova, e é muito importante isso. Depois que você contou esses ovos, você leva essa desova para incubar em uma bandeja de polietileno. Por que incubar em uma bandeja de polietileno? Porque é mais fácil, você acelera o processo ali. Quando você tem um volume pequeno assim de água e a desova toda concentrada, é mais fácil da desova ganhar temperatura e acelerar esse processo. Então você coloca aqui em um ambiente com clima favorável, né? Aí o que acontece? Esses animais vão eclodir aqui nessa bandeja. Quando você tiver esses animais eclodidos, você leva para o tanque de girino, tá bom? Você pode colocar essa bandeja dentro do tanque de girino vazio, né? E quando os animais eclodirem, você simplesmente enche o tanque, né? Para quem trabalha com alvenaria, porque com tanque escavado não dá para fazer isso. Quem é meu seguidor aí há muito tempo sabe o quanto eu critico o tanque escavado, né? Mas é a realidade. Pessoal, isso aqui são exemplos de setores de reprodução que a gente não deve seguir, tá bom? Porque não tem muito um cuidado ali, um zelo com a desova nem com os animais, né? Esse primeiro produtor aqui, parece que ele pegou uma baía de engorda ali, só colocou um cercadinho com um água-pé ali e coloca os animais para reproduzir ali. Dá para perceber aqui que são vários casais que tem aqui, né? Ou seja, ele não tem controle de quem acasalou, de quantos desovas ele quer, nada disso, né? Ele só tira a desova ali. Tá bom? Quanto mais controle você tem em cima da reprodução, melhor é para o seu ranário, tá bom? Então você tem que ter uma coisa ali bem planejada, bem executada, tá bom? Essas dicas que eu dei aqui durante o vídeo aqui já são suficientes aí para você ter uma noção de como deve funcionar um setor de reprodução, né? Aqui fica meio largado. Esse outro produtor aqui, ó, ele fez buraco no chão, né? Coloca as poças d'água ali, né? E não é ambiente aberto, lá não é nada climatizado, então não tem controle de temperatura, de luminosidade, nada disso, né? Esses dois aqui atendem os requisitos que eu falei aqui no vídeo, que é a lâmina d'água pequena e um lugar amplo, né? Mas pela situação aqui já dá para perceber que os outros requisitos de controle ali, zootécnico em cima
da rã não são respeitados, né? Aqui fica desova ao ar livre, né? Então não dá pra... São exemplos que estão na internet e não dá pra gente seguir à risca. Pessoal, no meu último vídeo aqui no canal, que você pode conferir clicando aqui no meu canal e acessando meus vídeos, eu fiz uma lista de coisas que eu não acho que tem tanta necessidade de você ter no seu Hanari, né? E uma das coisas que eu falei lá foi da inseminação artificial, né? Que nesse caso é fazer, né? O manejo, né? Eu não defendo o uso muito da inseminação artificial por causa de alguns motivos. Funciona, é uma técnica que você consegue extrair das desovas, só que as desvantagens são maiores do que as vantagens. Por quê? Primeiro, você precisa de uma mão de obra especializada, você precisa entender da fisiologia do animal, ou seja, você precisa de um zootecnista ou de um médico veterinário para poder te explicar isso aqui, para você entender. Você precisa de prática, ou seja, a mão de obra especializada também se encaixa nisso, porque o profissional ele tem prática nisso, ele consegue realizar esse procedimento. O produtor, principalmente o que está iniciando agora, muito difícil, tá bom? É complicado, tá bom? É muito tentativa e erro. E você também tem que comprar hormônios, você tem que aplicar hormônios nos animais, né? E outra coisa, se você não tem temperatura, se você não tem luz, não adianta nada fazer inseminação artificial, porque você não vai conseguir tirar uma desova completa do animal. Então, quando você tem temperatura e você tem a luminosidade, o animal vai acasalar. Então, é muito mais prático e rápido você deixar pelo método natural do que inseminado. A inseminação artificial em outros animais se justifica quando você tem um programa de melhoramento genético, né? No caso aí de bovino, no caso de suíno, aves, que aí você tem uma genética certificada e você está fazendo os F1s dessa genética. Na ranicultura, nós não temos programa de melhoramento genético, tá? Quem fala aí que tem genética certificada aí da rã é mentira, porque não tem hoje no Brasil, tá? Então, não justifica ter fazer um processo de inseminação artificial hoje em um Hanari comercial no Brasil, tá bom? Hoje. Pessoal, todas essas situações que eu mostrei e comentei para vocês hoje aqui nesse vídeo são funcionais, tá? Essas piscinas de casamento, esses manejos, as pessoas conseguem tirar desova. Só que o intuito aqui no meu canal é sempre estar mostrando para você, ranicultor, principalmente com você que está começando, a melhor alternativa para a ranicultura hoje no Brasil, tá bom? Então por isso que eu levanto essas críticas, sempre justificando o porquê de estar certo e o porquê de estar errado, tá bom? Pessoal, uma última coisa, pelo amor de Deus, parem de chamar piscina de casamento de motel. Motel é outra coisa. Uma atividade que quer se mostrar muito profissional hoje no Brasil, que quer crescer, não pode ficar usando esse tipo de termo vulgar numa atividade séria, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram do meu novo formato de vídeo, gostaram do conteúdo do vídeo, por favor, que curte, comenta, se inscreve, tá bom? Eu preciso muito do feedback de vocês, eu estou sempre respondendo os comentários aqui, né, com as principais dúvidas. Se você quer entrar em contato comigo, quer me contratar para fazer uma consultoria técnica, por exemplo, pode comentar aqui também, eu entro em contato com você. Eu não deixo nenhum contato meu aqui na descrição, porque isso é uma situação muito complicada, porque a gente acaba recebendo muita mensagem, quem dera se todas as mensagens fossem pessoas contratando para um serviço, né? Às vezes é uma dúvida aí, a gente esclarece, até com muito prazer, né? Mas a maioria das vezes é só gente querendo conversa fiada, então a gente evita de colocar um contato nosso aqui. Mas comenta aí que eu respondo para você, a gente entra em contato, a gente conversa, tá bom? Vamos nos interagindo e 2025 seja um ano muito bom, que a gente consiga falar muito de ranicultura aqui no meu canal, tá bom? Até mais, gente, muito obrigado, um beijo e até a próxima.